bem? Hoje teremos uma aula diferente, até porque o momento exige ser diferente. Estamos vivendo, na verdade, o mundo todo está vivendo um momento difícil, enfrentando a pandemia, enfrentando o coronavírus. Então, esse cuidado é necessário, manter o distanciamento social, por enquanto. Então, não esqueçam de sempre lavar as mãos, melhor dizendo, com água e sabão, passar o álcool em gel nas mãos, ficar em casa se puder, e se sair, ao sair, não esqueçam de usar máscara para se proteger e proteger o próximo, ok? Tendo esses cuidados, em breve retornaremos ao normal e estaremos juntos de novo. Se cuidem e segue a aula. Olá, turma! Hoje teremos uma aula sobre sociedade brasileira. Vou lembrar vocês que esta aula está no tema 2 do seu livro de Geografia, capítulos 1 e 2. Dê uma olhada, lá teremos mais detalhes. Aqui faremos um resumo e vou lembrar vocês também que esse material estará em anexo. Vamos para a aula então? Eu vou sumir por alguns momentos e depois retornarei. Vocês ouvirão agora a minha voz e acompanharão na tela as informações necessárias para essa aula. Vamos lá? Pronto, retomando a aula. Aqui como tema eu coloquei uma imagem bem interessante, que é uma pintura bastante conhecida da pintora brasileira Tarsila do Amaral. A obra Operários, que mostra a diversidade brasileira étnico-racial e cultural, certo? Então a aula é sobre isso. Como o Brasil é formado em relação à população e à cultura desses povos que vieram para cá. Vamos seguir. Formação e cultura da população. O Brasil é um país formado por pessoas com origem em diversas partes do mundo, de povos como vamos citar aqui agora. Então, dando um breve histórico, sobre a formação populacional do Brasil, o que nós temos, historicamente? A princípio, os primeiros a ocuparem o espaço, o território que seria mais tarde chamado de Brasil, como nós conhecemos hoje, foram os indígenas, certo? Mas vamos lá. Depois dos indígenas, chegaram para conquistar o território os europeus. Lembram os portugueses que chegaram, invadiram e tomaram o território dos indígenas e dizimaram boa parte dos indígenas. Em seguida, os asiáticos, e não podemos esquecer, não necessariamente nesta ordem, porque na verdade os negros vieram depois dos europeus, vieram como escravos para trabalhar na colônia brasileira. Então, temos aí por ordem os indígenas, os europeus, asiáticos e negros, sendo que os negros primeiro. Mas na ordem da aula falaremos dessa forma. Vamos seguir. Temos aí um mapa que mostra exatamente essa diversidade, assim como o quadro, a imagem que a gente viu lá da pintora, da artista Tarsila do Amaral, artista brasileira, bastante conhecida. Temos aí também um mapa que mostra que o nosso país é pluricultural e plurirracial. Falando sobre a contribuição indígena, na verdade, muitas coisas a gente aprendeu com os indígenas. Essa mistura de povos mostra o quanto, na verdade, nossa cultura ela é um leque de misturas, Por exemplo, a questão do se banhar, tomar banho, esse costume que a gente tem. Vocês sabiam que isso veio dos indígenas? Pronto, essa é uma das diversas contribuições dos povos indígenas. Mas vamos lá. Os indígenas, como os primeiros habitantes do Brasil, deixaram uma grande contribuição na construção do povo brasileiro. Destacam-se a alimentação, muitas comidas, vêm de origem indígena. Costumes e o folclore brasileiro, que comemoramos anualmente no dia 22 de agosto, certo? Então, vem muito do que é feito no folclore, o que é falado no folclore, os mitos, as lendas, vem dos indígenas. Então, mesmo com a força da cultura luso, ou seja, dos portugueses, sobre a indígena, eles resistiram e a sua cultura até hoje
foi passada, né, de geração para geração. Claro que houve algumas mudanças, porque o contato com outros povos mexeu com a cultura, adequando a cultura ou trazendo algo para a cultura. Então, na verdade, observando o nosso cotidiano, os nossos costumes, a gente vai ver que o que a gente faz, faça uma análise, tem origem em algum povo específico, daqueles que habitaram aqui no nosso Brasil. Seguindo, vamos falar agora negros e afrodescendentes. Esse afro porque a gente lembra que os negros não vieram para cá para o Brasil, passar umas férias, né, curtir. Eles vieram de forma forçada, foram comprados como escravos, vieram trabalhar aqui no Brasil. Mas também deixaram uma importância, né, cultural que seguimos até hoje em alguns costumes, assim como os indígenas e os europeus. Então vamos lá. Os primeiros grupos de africanos que aqui chegaram foram trazidos à força, como eu acabei de falar, a partir do século XVI. Lembram que em 1500 chegaram, né, os europeus aqui, os portugueses, em Porto Seguro, na Bahia, e conquistaram o território? Em 1530, especificamente, houve a colonização portuguesa no Brasil. E para colonizar, para dominar o espaço, ter como produzir, eles precisavam de mão de obra. E eles já conheciam, né, alguns povos da África, porque já caminharam por lá, chegaram lá antes. E ocorria a vinda de negros, né, que eram das tribos que perdiam a guerra entre outras tribos, nessa guerra, esse conflito entre as tribos, e eram escravizados. E foram vendidos para os portugueses e europeus de maneira geral, espanhóis, e vieram trabalhar aqui no Brasil. Trabalho forçado, né? Trabalho escravo. Então, como é que eles chegaram aqui? Chegaram através do mar. E para atravessar o mar, os navios, chamados de navios negreiros, que eram propícios para isso, para trazerem os escravos negros. Então, esses afrodescendentes vieram da África, do continente africano. E, como foi falado, o propósito era o quê? Escravidão, trabalho forçado, não remunerado. Tivemos também a formação de quilombos, sim, e historicamente os quilombos têm, né, grande contribuição cultural. Alguns povos ainda, né, algumas pessoas descenderam de povos que habitaram os quilombos, que nada mais são do que os escravos que resistiram à escravidão. Hoje não temos mais escravidão no Brasil, graças a Deus, né? Graças à assinatura da Lei Áurea em 1888, certo? E por isso a gente não tem mais escravidão. Mas esses escravos, eles resistiram à escravidão e fugiam para os quilombos, lugares mais altos, morros, e ali habitavam, fugindo da situação precária, terrível que viviam de trabalho escravo para os portugueses. E claro, eles contribuíram e contribuem até hoje, né, culturalmente, em relação aos nossos costumes, né? Temos comidas, na religião, certo? Na dança. Então, os negros contribuíram muito para a nossa cultura. Como eu falei no início, a mistura desses povos, tá? Eles trouxeram não só a questão da raça, da cor, mas culturalmente alguns hábitos nossos. E aí cabe novamente vocês, né, fazerem uma reflexão, o que você faz, a sua educação em si, de onde vem. Dê uma pesquisada, vocês vão ver que historicamente tem sim o dedo desses povos que formaram o nosso território, ok? E aqui um exemplo, né, uma imagem que mostra o motivo pelo qual os escravos, os negros africanos vieram para o Brasil, para servir os brancos europeus, nesse caso aqui os portugueses. Pronto, e agora vamos falar sobre os europeus, os brancos, né? Por assim dizer. Então aqui é uma imagem que retrata um momento histórico no Brasil, que é a chegada, o momento que os europeus chegam aqui, os portugueses chegam aqui ao Brasil, à Bahia, especificamente, e então começam a ocupar o nosso território. Nessa imagem mostra aqui, né, um pouco dos asiáticos, que falaremos também a seguir, uma imagem antiga.
Então, os imigrantes brancos e asiáticos. Os primeiros brancos que chegaram ao Brasil para dar início à colonização no século XVI foram os portugueses, que eu já falei, né, anteriormente, vieram ocupar o espaço e dominaram esse território. Em seguida, vieram em menor número, na sequência dos europeus, né? Tem os portugueses, os espanhóis, holandeses e franceses. No século XIX, depois que a escravidão foi abolida, né, como eu falei, em 1888, a escravidão foi abolida no Brasil. Só que os portugueses precisavam de mão de obra. Na verdade, aqueles que permaneceram aqui precisavam de mão de obra barata. E aí surge a necessidade de ter essa mão de obra barata, e os imigrantes começam também com a sua necessidade de trabalhar, vieram para o Brasil em busca de uma oportunidade de trabalho. Então, a gente vai ver um fluxo maior de imigração desses povos. Inclusive, os franceses, holandeses, espanhóis e até mesmo os asiáticos, japoneses, sul-coreanos, que fugiram também das grandes guerras, né? Segunda Guerra Mundial. Seguindo, foi o que eu acabei de falar. Italianos, alemães, ucranianos, suíços, franceses e espanhóis, que formam o continente europeu, além dos outros, né? Japoneses, chineses e árabes que são oriundos do continente asiático. Então, todos esses povos contribuíram para a formação da cultura brasileira. Novamente, eu reforço, né, eu bato nessa tecla. No seu cotidiano, o que você faz no seu dia a dia, dê uma pesquisadinha, os costumes, a questão de jantar, né, tomar café, tomar banho, o que você come, o que você veste, tem contribuição cultural desses povos. Isso é certo. E por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, vocês comentam, se ela vai ser postada, vocês comentam. Esse material vai ficar também disponível em anexo, certo? E teremos uma atividade avaliativa. Deixa eu aparecer para dar um oi para vocês. Então, qualquer dúvida, comentem. Se cuidem e até a próxima aula.